Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Para fazer o vídeo de hoje, eu estava pesquisando para fazer um outro vídeo sobre as maiores invenções da história da humanidade. Pensei na prensa, na internet, na bomba atômica, mas acho que o mais fundamental é algo que a gente convive tanto e nem tem ideia. Pessoal, o que nós seríamos sem a invenção da agricultura? Mas antes de seguir, já sabe, já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. Agora, vamos que vamos! Mas antes de eu falar de plantações, pastoreio, eu tenho que falar um pouquinho da história do ser humano. Para a gente entender e lembrar que por grande parte da história da evolução humana, desde os hominídeos que surgiram lá na África há 3 milhões de anos, que a agricultura foi construída. Nós vivíamos basicamente de caça e coleta. Vivíamos de frutas nas árvores, animais que também andavam, peixes. A gente vivia em tribos e não éramos sedentários, éramos nômades. Vivíamos mudando de um lugar para o outro. Então é interessante lembrar que a agricultura é uma coisa recente em termos de história humana. Afinal de contas, fala-se que nós só começamos a dominar a terra e os recursos desde 10.000 a.C., na verdade. Então percebam, milhões de anos que o ser humano viveu de uma maneira que nos é completamente estranha hoje. É uma lembrança boa entender que o Paleolítico, o período da pedra lascada e o período antes da sedentarização, esse de 3 milhões até 10.000 a.C., foi uma constante na vida humana e foi muito importante para a gente entender que, mesmo não sedentários, os seres humanos acabaram tendo alguma expressão cultural, algum registro artístico, sabiam fazer suas organizações sociais, claro que de modo tribal, mas sabiam. Além de que era muito difícil entender as regras da natureza, decorar informações, saber quais plantas eram venenosas, quais eram os animais perigosos. Então, a gente aprendeu muita coisa no Paleolítico, mas ainda aprenderíamos mais no Neolítico. O Neolítico, gente, a pedra polida, é o período que o ser humano já começa a ficar sedentário. É aquela ideia que você deve ter aprendido na escola. O ser humano começa a fazer os primeiros estábulos, começa a estocar os grãos e sementes para poder plantar, começa a fazer pastoreios com ovelhas, tem animais domésticos, começa a construir família, entre muitos outros pequenos artefatos sociais que a gente vai fazendo a cada ano, por séculos e milênios. E o que está por trás dessa ideia de sedentarização? É a ideia, gente, que os tribos nômades, os grupos nômades de hominídeos e depois seres humanos vão acabar cansando uma hora, vão acabar se estabelecendo em um lugar, principalmente um lugar que tenha água e comida, para eles poderem sobreviver por grande tempo. Tem várias críticas, várias ideias a respeito disso. O próprio cansaço, a própria ideia que você precisaria acabar sempre estar combatendo animais, sempre estar colhendo, sempre estar se mudando. A ideia que você acabaria tendo apenas consequências de todo um processo de criação e reconhecimento de plantas e era simplesmente mais cômodo se sedentarizar e plantar e criar animais. E além disso, a ideia é que as pessoas começaram a ter necessidades sedentárias também, como por exemplo as festas. Gente, as tribos nômades, os grupos do período paleolítico, não tinham essa ideia simplesmente nula da vida. Eles tinham expressões míticas, religiosas, queriam fazer festas, queriam usufruir de coisas, substâncias da natureza que eles achassem interessante. Muita gente fala, por exemplo, que um dos fatores que contribuiu para a sedentarização é a necessidade das pessoas de terem cerveja, de plantarem a cevada. Então é muito interessante ver como é que esse processo se inicia e vai se constituir com a agricultura. E é muito interessante como essa questão da sedentarização varia. Tem muitas localidades no mundo, muitas tribos nômades que estão mudando de lugar constantemente, migrando, buscando melhores situações, melhores recursos. E acaba que em muitos momentos a gente vai ter o nascimento de plantações, de cultivo, de pastoreio. Um exemplo clássico disso é a Mesopotâmia. Entre os rios Tigre e Eufrates, lá no Oriente Médio, a Mesopotâmia acabaria sendo essa civilização inicial, que a gente fala que já teria agricultura, outras consequências sociais, como por exemplo cidades, estado, no sentido mais rudimentar do termo, assim como religião organizada, uma certa tropa militar e, claro, cultivo de certos grãos, como por exemplo, no Oriente Médio, o cultivo do trigo para se fazer pão.
Isso varia, como por exemplo, na Mesopotâmia se fala nesses primeiros grupos desde o ano 10.000. Na Ásia, no Rio Amarelo, por exemplo, que vai começar a ter entre 5 e 4.000 a.C., nós temos o que seriam depois os chineses no cultivo de arroz. Isso no continente americano acontecerá com o milho. E assim a gente vai tendo várias colheitas que variam de regiões e de momentos do tempo. Tá, isso é muito óbvio. Por que as pessoas vão fazer plantações? Como isso vai se consolidar? As pessoas precisam comer, então é fácil responder isso. Mas não é fácil pensar que a agricultura que vai dar origem a vários conceitos e várias organizações sociais. Pega, por exemplo, a ideia de propriedade. Para você falar que existe algo que é seu, ou melhor dizendo, nosso, as pessoas precisam ter certos entendimentos e, principalmente, elas não querem dividir com outros grupos ou indivíduos. A ideia de propriedade, que primeiro é uma propriedade certamente coletiva, comunitária, tribal, ela vai evoluindo para uma noção quase privativa de propriedade. Se existe o conceito de que você pode possuir, tomar conta de algo, aquilo, numa bola de neve que vai passando os anos, vai também se tornar o conceito que vai fazer a civilização, a sociedade, entender que as pessoas têm posses, que elas têm certos limites que até pessoas dentro da sua própria comunidade não podem passar. Então perceba que a agricultura já dá à luz a propriedade. Outra ideia é a de defesa. Gente, claro que você vai ter uma defesa no período paleolítico, quando o ser humano ainda era hominídeo, coisas do tipo, e faz sentido, afinal de contas é um estado de natureza de violência, de presa, as pessoas conviviam com essa violência. Mas é importante entender que agora essa defesa vai ser de recursos que são regularmente mantidos, afinal de contas você está plantando. Dessa forma, a ideia de muros, de tropas, de armamento, de algum regimento, de alguma estratégia militar começa a fazer sentido. Além disso, muitos grupos, tribos e depois civilizações vão se caracterizar justamente pelo roubo, pelo ataque a certas comunidades, plantações, estoques, justamente para roubar e assim saciar o seu grupo, o grupo da pessoa que está atacando. Então, perceba o conflito que está envolvendo em toda essa dinâmica da sedentarização. A ideia de propriedade leva a ideia de defesa. Afinal de contas, não dá para todo mundo ou eu posso não querer dividir. Então, entenda que o exército tem muita raiz com a própria sedentarização também. Para se manter tanto a defesa quanto o conceito de propriedade, tanto para o grupo quanto para os indivíduos, e no começo, claro, eram os mais fortes, os mais influentes, os que tinham alguma posição social mais elevada, a gente tem que entender que acaba surgindo o Estado. O Estado daquele jeito rudimentar, com poucas instituições, muito misturado com a esfera religiosa, afinal de contas, o rei e líder de várias regiões, civilizações, se confundia muitas vezes com o próprio Deus ou com pelo menos um representante. Então a gente tem que ver que esse Estado acaba tendo a consequência de proteger os recursos garantidos, proteger a civilização mediante defesa e acaba construindo um monte de estratégias, estruturas sociais, posições de poder, porque afinal de contas os grupos de pessoas, as pessoas melhor dizendo, que plantam, não estão no mesmo lugar dos militares, das tropas de defesa, que não estão no mesmo lugar dos sacerdotes e depois do próprio líder da civilização. Toda essa questão que começou protegendo os recursos acaba envolvendo instituições muito bem delineadas que fazem o Estado lá na época da pré-história. E dá até para abrir um parênteses e entender que esse processo todo não é simplesmente de negociação, de aceitação, é entender também que toda essa construção de Estado, a promoção da propriedade, a luta por recursos era muito sangrenta, envolvia muitas batalhas, guerras constantes e uma estrutura de poder que acabava oprimindo, no sentido melhor do termo, uma grande quantidade de pessoas, estabelecendo uma certa desigualdade social, uma pirâmide social muito estratificada que definia privilégios e pessoas sem eles. Então a gente tem que entender a profundidade de toda essa construção. Entender que algumas pessoas, nessa manipulação de recursos, da administração, acabaram construindo sociedades desiguais, que foram a regra por muito tempo, e vamos dizer, até alguns séculos atrás, para ter, inclusive, ainda hoje, muitas estruturas sociais desiguais, baseadas em privilégios, justamente para manter certos recursos que englobam toda a coletividade, ou pelo menos em nome de toda a coletividade. E é muito bacana perceber também como a religião, essa expressão que eu acabei de falar, mítica, e que estava presente já entre os seres humanos no momento de nomadismo, lá no Paleolítico,
com a sedentarização acaba se tornando muito maior. Afinal de contas, agora nós teríamos os deuses protegendo as cidades. Baal, Ishtar, entre várias outras mitologias sumérias, acádias, chinesas, americanas. Nós teríamos pessoas, ou melhor dizendo, seres divinos que estariam zelando pelas colheitas. Mitologias que se construiriam mediante a expressão artística, o sentido de fazer mitos fundadores para a civilização também. E tudo isso vai se aperfeiçoando a ponto de constituir, como eu acabei de falar, posições sociais, tanto para o líder, nesse sentido religioso também, quanto para os sacerdotes. Então, a religião acabou tendo um fator muito forte de unir sociedades, dar sentidos fundacionais, entender o sentido da coletividade e, principalmente, justificar pirâmides sociais, que afinal de contas acabam se estabelecendo, como eu disse, só para administrar recursos. A agricultura ainda justificaria todo o comércio que a gente teria. Afinal de contas, como a economia nada mais é do que o resultado de trocas, de serviços, de produtos, de ofertas, de várias disputas e cooperações, nós vamos ter também, com a sedentarização, esse desenvolvimento da economia. Pessoas administrando recursos, querendo outros produtos, pessoas querendo serviços, aí a gente tem desde cozinheiros e pescadores e pessoas que faziam o pastoreio, plantavam, até quem fazia arte ou vendia o próprio corpo, enfim. A gente tem muitas consequências disso que fazem um pujante comércio que também molda a sociedade, constrói mitologias, difunde conhecimentos, é justificativa para variações linguísticas, para colônias e fazer novas cidades e estender territórios. Então percebam, a agricultura possibilita todas essas questões também. E não é à toa a gente ignorar que a economia, o comércio, era muito forte, mesmo nesse princípio de sedentarização. Pessoas com produtos, com excedentes, que estão ali trocando, fazendo trogas, porque elas querem coisas também que elas não têm no momento e a outra pessoa tem. Então, percebam o tanto de teias, o tanto de relações que envolve tudo isso que começou com a sedentarização. Claro que nós teríamos até lados ruins disso. Afinal de contas, com a sedentarização, com a agricultura, nós teríamos, como por exemplo eu disse, as pirâmides sociais, as desigualdades, a estratificação que impede pessoas de adquirirem privilégios que só são acessíveis via sangue, casamentos, enfim. Além disso, a própria constituição das cidades aumentou as guerras que nós teríamos de pessoas querendo roubar recursos de outras, ou a simples questão das doenças. Em época de pandemia, é interessante a gente lembrar que quando as pessoas eram nômades, viviam mudando, migrando, elas não tinham tanta doença assim. Ou melhor dizendo, a humanidade como um todo não era contaminada. Com a sedentarização, era muito mais fácil as pessoas estarem em grandes grupos e unidas, o que fazia com que muitas doenças acabassem ceifando milhares, milhões de vidas. Então, é interessante a gente pensar também que, se a gente vê doenças, estratificação social, e além de que muita gente fala que o correto é que a gente caçasse o nosso alimento e também vivesse nesse nomadismo e não se ficasse na preguiça e no comodismo do sedentarismo, essas coisas, que a gente devia de fato voltar e que o sedentarismo foi um erro. Então percebam que a gente consegue enxergar lados da moeda até nisso. Uma coisa, uma invenção, a agricultura, e tem consequências tão grandes, mas ao mesmo tempo também tem até suas críticas. Claro, tanto na sua fundamentação como planta, como cultivo, como estrutura social e econômica, assim como nas consequências que advêm disso. Então, sempre que estiverem comendo, quando estiverem sentados na sua própria casa, perceba como a agricultura foi fundamental para isso. E lembrar que antes da internet, do rádio, da televisão, das armas, nós tínhamos uma semente. Galera, muito obrigado.